Você já entrou numa sala de aula que parecia que ninguém queria aprender nada? Aquela sala que só de você falar bom dia já é um motivo de piada, já é motivo de zombação, que eles não ficam em silêncio por nenhum minuto. Sim, eu sei, vocês passam por isso o tempo todo. Bom, eu diria que eu também, né, pessoal? Então, assim, bom, eu tenho um sexto ano esse ano, rapaz, que ele é desse nível. Desse nível. E olha, esse sexto ano eu peguei de uma dobra, tá? O antigo professor não aguentou, cara. Ele pediu pra sair, falou, não tô aguentando, pediu pra sair. O cara se prejudicou financeiramente porque não tava aguentando essa turma. E olha, depois que eu conheci essa turma, eu posso dizer que eu meio que eu entendo ele, cara, porque é a pior turma que eu já assumi em toda a minha carreira docente, que não é tão grande assim, mas essa por enquanto é a pior. Tá? Então assim, eu entendo a posição dele, né? Só que assim, pessoal, né, tracei as estratégias assim, né, para tentar contornar um pouco, tá? Não que isso tenha melhorado a turma, tal, mas cara, assim, você precisa trabalhar de forma tolerável. Você precisa fazer o seu serviço, que é dar aula. Você precisa não se sentir frustrado de não conseguir fazer o seu trabalho. Então, assim, no vídeo de hoje eu vou dar aqui algumas dicas, tá? Não que são soluções, mas que funcionaram comigo, tenham funcionado, tenham conseguido dar minha aula, tá? Tem aquela parcela que não quer nada, infelizmente, pessoal, mas esses são problemas familiares, problemas que, né, vai além do papel do professor, infelizmente. Mas assim, isso não quer dizer que eu tenha desistido deles, tá? A tentativa de resgate desses alunos deve ser constante, tá? Mas é aquilo, né? Você tem 40 alunos para tomar conta. Eu, pelo menos nessa turma, tenho 40 alunos. Então, assim, não há como eu ficar o tempo todo focado em resgatar esses alunos, embora essa tentativa ocorra de forma contínua. Bote isso na sua cabeça, pessoal. Você não vai salvar 40 alunos, tá? A tentativa é incessante, a tentativa. Mas a satisfação de conseguir esse feito, você não vai conseguir. 40 alunos não dá. Bote nisso somente. Porque o primeiro passo é o psicológico. É você mentalizar o que está ao seu alcance, tá? Lembre-se que a escola é uma equipe, né? Tem professores, coordenação, direção e os alunos também, né? Então tudo é um corpo, tá? Em prol dos alunos, tá? Então, primeiro coloque isso na sua mente. Eu sou Miguel, eu sou professor e mentor de professores reais que precisam lidar com turmas difíceis e ainda assim botar um sorriso no rosto e encarar, porque é o seu ganha-pão, né? E é o que você gosta de fazer também, né, pessoal? Convenhamos. Se você tá aqui, é porque você escolheu essa profissão. Então você tá aqui porque você gosta, certo? Se você não gosta, vai procurar outra coisa pra fazer, certo? Eu tô aqui porque eu gosto. Eu tinha outra profissão antes. Eu escolhi vir pra educação. Então se a gente gosta, é o nosso ganha-pão. Então me acompanhe aí, vamos lá. Então, falando dessa minha turma do sexto ano problemática, né, pessoal? Quando eu cheguei na escola, né, eu cheguei assim, substituindo um professor, né, eu já escutava as piadinhas dos colegas de classe, dos colegas de profissão, dos professores. Você vai pegar aquele sexto ano, ih, tá ferrado. Ih, coitado de você. Vai pegar uma bomba, ou seja, você já entra tenso, né? Só que, cara, eu procurei ver com meus próprios olhos, tá? Por quê? Eu tenho turmas que eu ouvi esse tipo de comentário também, eu ouvia. E quando eu fui ver, não era bem assim, sabe? Então, esse sexto ano eu não fiquei muito assim, com medo não. Eu ouvi, assim, os comentários, né? Só que dessa vez foi diferente, né? Quando eu entrei na sala de aula, era de fato o que eu escutava falar, né? Então, assim, eu tive uma surpresa aí negativa, né, pessoal? Muitos alunos problemáticos, muitos repetentes. Pra você ter ideia, alunos de 14, 15 anos no sexto ano, né? Que o normal é 10, 11, enfim. Então, só aí você vê o nível, né? Tem alunos que não abrem o caderno, é uma luta, assim, constante para tentarem fazer alguma coisa. E qual foi a minha estratégia, né, pessoal? Seguinte. Bom, primeiro, você tem que entender que eles são alunos, esses problemáticos, né, principalmente, são alunos carentes. Eles fazem isso para chamar a atenção. Em 99,9% dos casos, são alunos carentes de atenção, tá? Tem aqueles que são ruins de natureza, tá? Mas por mais que pareça que seja esse o caso, cara, a maior parte é carente de atenção, é sério. Então, assim, dê atenção. Você sabia que uma dessas alunas problemáticas uma vez chegou em mim e falou assim: professor, você é pai? Aí eu.
Não, não sou pai não. Aí ela falou assim, é porque você tem muita paciência com a gente. Ela meteu essa pra mim. Então assim, ela foi um feedback de uma aluna problemática pra mim. Falou que eu era um cara paciente e que ela não via isso, né, nos demais. Mas assim, eu conversei com ela. Eu falei, não, olha só, é tudo perfil de professor. Né? O outro professor pode demonstrar uma paciência de uma outra forma que você não esteja enxergando. Tá? Então assim, isso é um ponto, pessoal. Sempre que um aluno querer te comparar com outros professores, querer rebaixar o professor, você sempre una-se à sua classe, tá? O aluno não tá fazendo isso porque ele é seu amiguinho pra te elogiar, não, tá? Nem porque você é o professor favorito dele, não, tá? Então, assim como ele fala mal de outros pra você, ele fala de você pra outros também. Então, seja uma classe unida, tá? O que eu escuto falando mal de outros professores, que eu vou lá e defino o professor. Então o aluno falou isso pra mim sobre ser paciente e eu rebati. Falei, não, olha só, o outro professor pode mostrar paciência de outra forma. Por mais que não seja verdade, seja uma classe unida, beleza? Esse é um ponto importante, tá? Porque somos nós contra eles, em prol da educação, beleza? Bom, então assim, paciência é uma das coisas que você precisa ter, tá? Por isso que eu falo, você tem que estar aqui porque você gosta de ser professor. Então tem que ter paciência, tá? Segundo, você tem que entender que você é o adulto da relação, tá? Você é o adulto da relação. Porque olha só, cara, eu já vi colegas de trabalho peitando aluno assim, de olho no olho, homem pra homem. O que tu falou? Como é que é? Repete o que você falou. Gente, que é isso, cara? O aluno conseguiu machucar teu ego, cara? Não. Um pirralho de 12 anos vai ferir o teu ego? Cara, não é bem assim, né? Pô, cara, eu já tive alunos que olhou pra mim e falou, pô, professor, você é muito feio. Pô, eu vou agir como um adulto diante dessa situação. Eu não vou ficar, como é que é? Repete o que tu falou, se tu é homem, não sei o quê. Pô, eu vou medir minha masculinidade com um menino de 12 anos, pelo amor de Deus, gente. Você é um adulto. Então trate o adolescente como adolescente. Tá bom? Outra coisa, pessoal, evitar. Sabe aquela história quando você briga com a mulher que não é bom dormir brigado com ela? Então, com o aluno é mais ou menos assim também, pessoal. Cara, você pode jantar o aluno no esporro. Jantar, tipo, dar aquele esporro na frente da turma toda. Mas, cara, antes de você ir embora da escola, chama ele pra conversar no particular. Tipo assim, cara, você não pode jantar um aluno no esporro e ficar com raiva dele. Mano, ele é uma criança, mano. Você é um adulto. Novamente, você é adulto. Tipo, ele fez o que ele fez foi imperdoável, que eu não sei o que. Mano, aluno já tá com uma bolinha de papel na minha cara, ó. Para, minha cara. Mas eu entendo que ele é uma criança. Jantei ele no esporro, gritei, a veia aparecendo aqui, ó. Mas no final eu chamei ele. Falei, cara, olha só. Sabe o que eu fiz hoje? Foi porque eu quero que você progrida como um ser humano. Então, assim, esteja ciente que você tem um sentimento positivo. Não, deixa o aluno ciente disso, né? Que você tem um sentimento positivo por ele, tá? Antes que vá embora, né? Porque, cara, isso é importante. Eu tenho alunos que eu passei por isso, né? Eu tive que comer no esporro e tal, mas depois eu puxei a ser pra conversar no particular, que, cara, isso aí funciona demais. Isso quebra o aluno. Por quê? Porque ele começa a te ver como parceiro. Entendeu? Eu tive um aluno uma vez que fui conter ele, saí de sala, só fui conter, eu botei o braço pra conter ele. Aí ele veio, me deu um empurrão assim, ele me agrediu, né? Bem dizer que ele me agrediu, tá? Pô, se eu fosse outro, eu vou na delegacia, vou não sei o que, ele me agrediu, tá? Mano, na hora que ele me empurrou ali, que me agrediu, eu falei, cara, olha só, não pode fazer isso, você tá maluco, não sei o que, falei. Chamei responsável e tal, mas depois, antes de ir embora, chamei ele no particular, conversei com ele, falei, cara, olha só, eu sou autoridade, eu tô aqui, eu sou seu parceiro na escola. Apertei a mão dele, a gente saiu assim, ó, de mãos apertadas. Cara, nunca mais ele fez nada comigo. Pelo contrário, quando ele tá aprontando, assim, gente, olha só, essas coisas não são assim milagrosas. Eles vão continuar aprontando, mas, por exemplo, esse aluno que me agrediu aí, que teve esse contratempo todo. Hoje em dia, quando eu falo. O nome dele é Mikael, tá falando? O nome dele é Mikael. Mikael tá o nome dele. Tem tanto Mikael no mundo, ninguém vai saber que é ele, não. O nome dele é Mikael. Cara, eu chego assim, ô Mikael. Tipo assim, ele tá aprontando uma coisa, eu falo, ô Mikael. Aí ele, tipo, ele olha pra mim. Aí vem aquela imagem de parceria, deu apertando a mão dele, né? Deu respeitando ele. E ele, tipo,
Desculpa, professor, desculpa. Cara, outra pessoa em relação a mim, tá ligado? Outra pessoa. Então, tipo assim, ainda vai ter aquela turma caótica, não tem pra onde correr. Se esse é o perfil da turma mesmo, não tem pra onde correr, tá, pessoal? Mas assim, e só mais uma dica, pessoal, é o seguinte, olha só. Aluno, ele confunde muito é, a linha entre brincadeira, certo? E intimidade ali, sabe? Eu sou um professor brincalhão. Eu sou um professor brincalhão. Então, assim, eu já passei por alguns problemas, tá? De alunos confundirem as coisas, por eu ser muito brincalhão, tá? Então, assim, você tem que saber deixar claro, tá? Que você não tolera quando passa do limite. Por exemplo, eu brinco de time, né? Vasco, Flamengo, brinco de cabelo, assim, às vezes também, né? Só que, cara, por exemplo, uma vez um aluno chegou pra mim e falou, assim, um aluno que eu sei que gostava de mim, a gente brincava constantemente, chegou assim, professor, vai tomar no cu, professor. Cara, quando ele falou isso, eu sabia que era de brincadeira. Eu sabia que ele não falou na maldade. Mas ele não pode falar vai tomar no cu pra um professor. Entendeu? Então, assim, quando ele falou isso, cara, eu demonstrei tolerância zero. Eu mudei minha feição pra bem séria e falei bem sério com ele. Falei, ó, não pode falar assim comigo. Bem sério com ele. Ele até tomou um... Como assim? Como assim? Não pode. Tá? A gente brinca e tal, mas isso não pode. Tá claro isso? Aí, não, professor, desculpa, não foi minha intenção tal. Aí ele falou, aí eu falei, não, beleza, mas não. Aí, nesse dia, eu não falei mais com ele. Pra ele perceber que eu não gostei, tá? Repare que aqui é diferente. É diferente do expor que eu dou no aluno por uma coisa mais séria, digamos assim, né? Nesse dia, só queria que ele percebesse que eu não gostei, tá? No outro dia, ele veio falar comigo normal tal. Então, gente, no fundo, resumindo, pessoal, são conexões que devem ser feitas. E cada ser humano é um ser humano único, individual. Então você tem que se adaptar. Ser professor é isso. Tá bom, gente? Então, deixem aí nos comentários qualquer experiência que vocês tenham tido. Enfim, eu gosto de ler, gosto de aprender com vocês também. Espero que tenha sido útil aqui a minha reflexão. E é isso, pessoal. Valeu. Deixe seu like no vídeo, inscreva no canal e até a próxima. Valeu!